Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. Hoje eu vou falar um pouco sobre os Slowgabes, nova animação original Netflix. Bora lá? Como de praxe, uma sinopsezinha rápida. O filme aqui dirigido pelo Chris Pine, lá de Tá Chovendo Hambúrguer, conta a história de 4 irmãos que tem uma família que tem uma história muito tradicional, uma família de gerações, que tem uma relação muito forte. No entanto, no caso deles, no momento da vida deles, eles acabam tendo 2 pais que fogem completamente da tradição da família e deixam eles de lado, não ligam para eles, não gostam de crianças. Então esses 4 irmãos acabam fazendo um plano para tentar se livrar dos pais e viver juntos de uma maneira que eles pensam que seja a família ideal. A partir disso a gente vai vendo várias relações com outros personagens que vão surgindo na trama e de como eles vão estabelecendo essa questão realmente da família e aprendendo o que de fato é ter esse amor e essa relação. Logo de cara me chama a atenção aqui que, apesar de ser um filme infantil, essa história, essa premissa principal do filme, de trazer essa relação familiar e de como você se constrói como uma família e o fato do abandono dos pais, é um tema muito pesado, mas ainda assim eu acho que o filme sabe abordar de uma maneira interessante, trazendo realmente para esse contexto mais infantil. O filme faz isso, primeiro descaracterizando os pais, trazendo eles realmente como figuras muito caricatas, e a partir disso a gente vai vendo a relação dos irmãos e de como suas habilidades se convergem e realmente vão fazendo com que eles se juntem para superar esses problemas juntos, para resolver essa questão dos pais, e aí a gente vai tendo essa questão dos pais muito caricatos e das crianças mostrando suas habilidades bem peculiares. Então realmente traz toda essa questão de um filme com uma abordagem mais de aventura e tal, para trazer um tema sério a partir disso. Além disso, outro ponto que favorece essa questão pro apelo infantil é que desde o início do filme, o nosso narrador aqui, que é um gato, ele já deixa claro que vai precisar de uma suspensão de descrença, ou seja, ele fala muito toda hora da questão de como esse filme aqui, apesar de não ser uma história muito feliz e tudo mais, uma história repleta de imaginação, uma história muito lúdica, ele não fala exatamente assim, mas enfim. Então a gente vai vendo realmente vários elementos fantásticos que sustentam o enredo e que vão trazendo camadas novas e vão se entrelaçando. Então, você tem realmente coisas muito absurdas, mas que para uma criança vai ser interessante, porque vai chamar a atenção dela, ela vai rir, ela vai se surpreender. Então, realmente, tem essa questão desse equilíbrio entre um tema muito sério, mas que procura atingir de fato seu público. E aí, como eu disse, o filme trata muito dessa questão do real significado de uma família, de uma relação entre as pessoas, de uma relação afetuosa. E com isso a gente tem personagens secundários que vão sendo entrelaçados na história dos irmãos e vão aparecendo durante a trama, que reforçam muito isso. Então são personagens que, de certa maneira, são um pouco rasos, eu vou até falar disso daqui a pouco, mas que vão complementando e vão trazendo uma percepção de mundo para essas crianças, porque a gente vê no início do filme que eles têm uma relação muito forte com aquela casa de onde eles vivem. Eles não têm uma noção do que é o mundo. E na medida que vão vindo novas pessoas e eles vão precisando se virar, a gente vai vendo essa abertura do mundo. Então é interessante ver realmente esse complemento de como o exterior, o que não faz parte da família deles a princípio, vai trazendo novas camadas e vai trazendo novas interpretações para eles. Dito isso, apesar do filme trazer uma premissa interessante que conversa com seu público-alvo, eu acho que é um filme que tem um ritmo um pouco descompassado, principalmente no segundo ato dele, porque a gente tem no início essa preocupação de mostrar um pouco sobre o background da história dos personagens principais, falar um pouco sobre essa família e tal, mostrar realmente como os pais tratam mal as crianças, mas na medida que o plano deles vai sendo executado, a gente tem uma corrida muito rápida, porque você não tem, por exemplo, muita explicação dos outros personagens secundários, para além da família. Você tem pouca explicação, principalmente da babá, que tem um certo momento ali que ela tem uma virada na história, mas a gente entende o que aconteceu com ela, mas ela não tem um aprofundamento muito grande. E para além disso, no segundo ato em si, quando a gente tem a separação de alguns elementos da trama principal, você não tem o peso dessa separação, porque é uma coisa de é uma cena muito rápida mostrando, olha, aconteceu isso com fulano, com ciclano, com beltrano. E aí, um pouco depois você já corta e reorganiza aquilo tudo, então assim, você não tem esse peso, sabe? Eu fiquei pensando um pouco nisso, que sei lá, uns 10 minutos de filme poderiam ter sido trabalhados mais nessa questão, porque a gente precisa sentir esse peso, afinal de contas a gente está falando aqui de uma reunião, sempre procurando trazer essa questão do afeto, de como a família se constrói, só que no momento principal, mais crucial dessa construção, a gente acaba perdendo um pouco pelo ritmo acelerado do filme. Eu entendo que tem essa preocupação de trazer muito mais a aventura e o lúdico para trazer a atenção das crianças, para atrair a atenção das crianças, só que eu acho que a história peca um pouco aí, podia ter sido trabalhada um pouquinho melhor.
fim, né, eu acho que vale a pena falar do ponto alto do filme, pelo menos pra mim, que é a questão da animação. Logo de cara, assim, me chamou muita atenção, porque são personagens muito caricatos, são personagens muito próprios, sabe? Tem, né, uma questão muito específica naquele design de construção, tanto dos personagens quanto do mundo ao redor. Você vê que tem muito uma questão de contraste de cores entre eles e o mundo, né? O mundo é um pouco mais frio e tal. As invenções deles mesmo também tem uma questão muito lúdica, que é bem interessante, que reforça aquilo que eu já tinha comentado, né? Que o narrador sempre traz, né, da imaginação daqueles 4 irmãos, e é retratado também a partir da animação, né, de fato. E para além disso, né, a questão das cores. É um filme que tem cores muito fortes, cores muito vivas, que são, né, constantemente apresentadas, e tem esse espantamento dos próprios personagens, porque como eles viviam num mundo muito fechado, e quando eles começam a ver outras cores, né, isso vai reforçando, isso vai trazendo também, né, mais enriquecimento visual para a nossa experiência mesmo, sabe? Então, na medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo novas camadas de cores, né, o filme vai ganhando mais vida por consequência. E além disso, tem uma questão muito interessante da textura de 2 personagens específicos, que a gente vê que lembra um pouco até uma lã, sabe? Você tem realmente um peso naqueles personagens, no sentido de que parecem um bonequinho de lã. Isso é muito interessante, porque também traz, de certa maneira, uma metáfora de como essa lã, eu não vou entrar em spoilers aqui, mas tem uma relação com a família deles, de como essa lã a gente pode interpretar como sendo realmente uma ligação entre eles, né? Como um fio que prende todos eles juntos. Então, toda essa questão da textura dos personagens, né, que remete a essa lã, tem tanta questão de ter uma inovação estética para animação, mas também traz uma metáfora para a própria história. Então, de maneira geral, eu diria que Os Slugos é um filme, né, que tem uma animação muito interessante, tem um refino visual muito bacana, e tem uma história que tem uma premissa bacana também, e que eu acho que é ideal para as crianças, que é o público-alvo. No entanto, eu acho que ela peca um pouco no segundo ato e no desenvolvimento dos seus personagens. E você? Já viu Os Slugos? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo, se puder compartilhar para as pessoas. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo bacana saindo aqui direto. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.